Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Me Poupa Podcast. Antes de começar, gostaríamos de agradecer aos nossos incríveis patrocinadores: a Salute Medicina Odontologia, a Clínica Odontológica Dente Belo, Carvalho Odontologia Especializada, Mona Lisa Pizzaria, Movebank e a Faculdade Gamaliel. Eu me chamo Mônica e sou aluna do 10º semestre aqui na Faculdade Gamaliel. Eu me chamo Tiele, estou no 7º semestre aqui na Faculdade Gamaliel. Hoje estamos com um convidado super especial, graduado pela CESUPA, especialista em periodontia, especialista em implantodontia, especialista em ortodontia e é docente também na Faculdade Gamaliel. Muito obrigada, doutor Júnior, por estar presente, por aceitar nosso convite. Estamos muito felizes. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui. Agradeço a Deus e a equipe do Me Poupa pela oportunidade. Eu assisto todos os episódios com alegria, gosto de ver. Aprendo muito com vocês, aprendo muito com os entrevistados. Eu acho que isso que é muito legal desse tipo de interação, porque a gente tem a oportunidade cada vez mais de ouvir e a gente tem que estar em constante evolução, né? E esse tipo de projeto, ele só estimula para que a ciência se desenvolva dentro da universidade e a gente aprenda com vocês e vocês com a gente. Eu vou começar com uma pergunta que eu acho que todo mundo tem curiosidade em saber. Como foi cursar odontologia? Tipo, foi a primeira escolha? Eu acho que para essa pergunta eu vou precisar de um minutinho ou dois para a gente falar. Embora pareça muito clichê, e eu acho que muitas pessoas acabam tendo esse tipo de resposta, porque eu acho que acontece com muita gente, mas eu não escolhi a odontologia. Eu acho que a odontologia literalmente me escolheu. Eu vou tentar explicar de maneira sucinta isso para vocês, mas a verdade é que eu queria fazer medicina. E como eu fiz o vestibular um pouquinho de tempo atrás só, estou fazendo agora no meio do ano, 20 anos de formado, e aí eu quero até manifestar a minha alegria por essa oportunidade de fazer 20 anos, que nós vamos fazer um encontro de turma. Que legal! A minha turma, que eram de 45 alunos, ela se mantém unida, nós temos perfil, nós temos página, nós temos grupo de WhatsApp, a gente se comunica com muita frequência, é uma turma super unida. Nós fizemos os 15 anos de formatura em Belém e vamos fazer agora os 20 anos, né? Que legal. Mas, a respeito disso, aonde que esse momento de 20 anos entra na odontologia na minha vida? É que naquela época, se você quisesse fazer um curso de saúde aqui no Pará, você tinha muita limitação, tanto de instituição quanto de oferta. Para você ter uma noção, na Federal, se você quisesse fazer saúde, você tinha odonto, medicina e enfermagem. Na UEPA, você só tinha medicina e enfermagem. Na UNAMA, só tinha fonoaudiologia. E o CESUPA só tinha odontologia. Então, como era muita gente buscando a área de saúde, a gente costumava brincar que os alunos que iam para a turma, para compor a nossa turma, eram os mesmos que a gente encontrava fazendo a prova da Federal, eram os mesmos que a gente encontrava fazendo a prova da UEPA, eram os mesmos rostinhos que a gente encontrava dentro do CESUPA. Então, a gente se conheceu ainda nessa luta pelo vestibular. Então, o que aconteceu de especial para que a odontologia me escolhesse foi que quando eu fui fazer o vestibular na Federal para medicina, faltando uma semana para poder fazer a prova, eu ia para Belém. No dia que eu ia para Belém fazer um cursinho de uma semana para poder prestar o vestibular, eu adoeci. Fui internado na clínica Tucuruí e lá permaneci por 4 ou 5 dias. Faltando 2 dias para a primeira etapa do vestibular e o médico não me liberou para poder viajar, nós conseguimos com que a Federal mandasse um representante para eu fazer a prova dentro do hospital. E eu fiz a primeira etapa do vestibular de medicina, passei, mas continuei sem diagnóstico. Limitações que tinha na época para diagnóstico, principalmente em Tucuruí. E eu fiz a primeira etapa e fiquei naquele trânsito. Eram 30 dias entre uma prova e outra. Ficava uma semana no hospital, 3 dias, 4 dias em casa. Voltava a sentir dor, voltava para o hospital. Eu lembro que eu entrei em janeiro no hospital e saí depois do carnaval, né? Já operado e tudo mais. Quando chegou no momento da segunda etapa da prova, aí foi no dia da minha cirurgia. Diagnosticaram que eu tinha uma apendicite supurativa. Eu fiz a cirurgia e perdi esse vestibular. Depois fiz o vestibular da UEPA, que foi um mês depois. Por meio ponto eu não entrei em medicina, mas também não tive esperança alguma em entrar na repescagem, porque tinha 32, se eu não me engano, por menos de meio ponto na minha frente. E fiz o vestibular de odontologia no CESUP, que foi o que sobrou. Sim. De alternativa, porque fonoaudiologia nem passava pela minha cabeça. Entrei em odontologia. E como muitos alunos, né, eu tive dúvida durante muito tempo. Eu acho que eu cheguei quase até o 2º ano fazendo odontologia, mas querendo desistir da odontologia. Mas isso eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso com vocês.
E a gente falando sobre a faculdade, o senhor sentiu alguma dificuldade na faculdade durante o período que estava cursando odontologia? Ah, senti. Senti bastante, principalmente porque eu não estava feliz naquele início de estar lá. Não fazia sentido muita coisa dentro da faculdade para mim. Porque a minha visão, enquanto iniciante na odontologia, quanto aspirante a profissional de odontologia, eu acho que é a mesma que o paciente tem. De que a odontologia é apenas Só dente. dente. Então, eu estar olhando lâmina de cebola no microscópio, estar estudando bioestatística, estar estudando algumas disciplinas, a única coisa que eu gostava no início da faculdade era da anatomia. Não gostava de mais A nada. gente sempre brinca que a odontologia começa a ficar legal depois do segundo ano, porque É. antes... Aham. Na verdade, eu acho que no quinto semestre da faculdade de odonto, eu acho que isso vale para a grade curricular de quase todas as faculdades, é que você começa a entender a importância dos primeiros, Sim. né? E de fato entrar na área de concentração da odontologia. Você tem um contato com a dentística, tem um contato com a endo, tem um contato com a Associa pele, todas as que matérias. são as especialidades que vão compor o clínico Uhum. geral. Mas antes de tudo isso, se você realmente não quis odontologia para a vida toda, é chato. Isso me deu uma experiência muito boa, isso me proporcionou algo diferente aqui na faculdade. Porque quando eu identifico que um aluno tem dificuldade, que ele não sabe por que ele está aqui, eu me vejo nele. Uhum. E aí eu me sinto com propriedade para poder ajudar, porque passei por esse processo. Felizmente eu tive professores que compreenderam isso e que me estenderam a mão logo no começo. Eu tenho, assim, agradecimentos a dois profissionais fantásticos em Belém. O professor Silvio Menezes, periodontista, que é uma das influências na minha escolha como primeira especialidade, e o professor Jorge Nogueira, que até teve aqui para palestrar, né, que foi também uma pessoa que falou assim, não, você precisa evoluir mais dentro do curso para poder você entender. Eu lembro que teve um momento que o Jorge Nogueira falou assim para mim, eu vou te levar para o pronto-socorro da 14, você vai viver alguns momentos da odontologia lá, que se aproxima um pouco da medicina, e se você não gostar, eu mesmo vou falar com seu pai, para que ele compreenda que você não vai fazer odontologia. Então eu tive isso. Quando chegou exatamente nesse momento de frequentar ali o pronto-socorro, eu vi tanta coisa legal que a odontologia poderia fazer pelas pessoas, eu amadureci a ideia de que daria certo, né? Que dentro da odontologia eu poderia encontrar argumentos que de repente me trouxesse aquela realidade que eu queria buscar na medicina. E foi aí que o senhor se apaixonou pela odontologia? Foi. E aí eu me apaixonei pela odontologia de fato. Eu sempre me direcionei para a área cirúrgica. Depois eu comecei a compreender que para poder estar na cirurgia eu precisaria entender bastante das outras coisas, né? Como sabemos, é especialista em periodontia. E o que é a periodontia? Qual a importância dela na odontologia? Eu acho que essa pergunta, você está falando, é a primeira frase do primeiro slide quando eu tenho a primeira aula no quinto semestre, né? Porque eu acho que é uma coisa que mesmo os alunos, quando entram no quinto semestre, ainda estão voando assim, o que é periodontia? Né? Mas na verdade a periodontia é a ciência da odontologia que estuda não o dente. Eu acho que é a área da odontologia que se preocupa com o contexto geral e sistêmico do paciente. Então, ela estuda os tecidos que sustentam o dente. Todo e qualquer processo patológico que envolva osso, cemento, ligamento e gengiva, a periodontia estuda. Né? Ela é uma especialidade que eu sou apaixonado, né? Eu defendo. Eu entrei na periodontia por uma questão familiar. Eu tinha parente que convivia com esse problema. E aí eu fui para dentro do consultório de um professor e de uma professora que eram especialistas da área, e eles conseguiram me mostrar que a periodontia ela vai linkar a boca com todo o resto do corpo do paciente. Sim. Eu lembro que até o Silvio Menezes falou assim, cara, se tu quer fazer medicina, tu tá no odonto, tu vai ter que ser periodontista. Porque tu vai entender que a boca é completamente ligada a tudo. É a área da odontologia que vai mais fazer relação com a medicina. Uhum. Né? Então, assim, eu comecei a focar nisso. Achei muito difícil a periodontia. Ela é de muito conceito, você precisa entender bastante de farmacologia, precisa entender bastante de sistema imunológico, né? Enquanto a gente, dentro da faculdade, identifica facilidades, porque outras áreas, sem nenhum tipo de menosprezo. Uhum. Tudo é importante na odontologia. A dentística está em super evidência por causa das questões estéticas também. Mas, assim, na periodontia, você não consegue fazer diagnóstico se você não entender do pescoço para baixo. Outras áreas você consegue ainda trabalhar dentro da boca e ter sucesso trabalhando localizadamente no dente, trabalhando localizadamente na polpa, né? Mas a periodontia você não consegue evoluir e ela é complexa, porque além de depender de toda essa relação sistêmica
e boca também precisa muito da compreensão e da colaboração do paciente, porque não tem cura, só tem controle. Então a gente precisa andar muito junto com o paciente, ele precisa entender, então é uma via de mão dupla. No seu consultório, qual é o que mais aparece lá? O meu consultório, ele é multifatorial, igual a doença periodontal. Eu sempre achei assim, a minha formação foi para clínico. A minha faculdade, ela começou naquela época o conceito de clínica integrada, né? Enquanto outras faculdades, elas estimulavam as clínicas independentes, no SESUPA nós não tínhamos essa visão, os professores não tinham essa visão, eles tinham a visão de que do começo, de que desde o momento que o aluno entrasse em clínica até ele se formar, ele teria que atender de tudo que aparecesse. Outras faculdades, você passava brevemente pela clínica integrada, aí você tinha a clínica só de endo, você tinha a clínica só de cirurgia, você tinha outras clínicas, você SESUPA não. Então, assim, dentro da faculdade eu comecei a aprender um pouco de tudo, porque eu sabia que eu voltaria para o interior. Isso é bom, né? Ter uma ampla Isso. visão. Além de ter essa ampla visão que coordena as áreas, porque na verdade a odontologia não é compartimentada, ela é um todo. Sim, Né? é tudo integrado. E eu vinha para o interior e eu entendi essa questão de que se eu fosse mega especialista em alguma coisa, eu ia deixar a desejar em outras e também não ia conseguir fazer um fluxo de paciente que fosse suficiente nessa visão, porque na capital você consegue ainda dentro de uma única especialidade, você colocar Sim. 10 pacientes por dia durante todos os dias da semana. Então, no interior, diferente. ainda é assim. Então, essa visão de que o clínico precisa ser generalista, tá? Mas a visão de ser generalista, não que ele precise fazer de tudo, que ele faça aquilo que ele se acha capaz de fazer, mas que ele entenda daquilo que ele não sabe fazer para que ele saiba indicar e fazer bom diagnóstico. Sim, o que é mais importante, né? Saber fazer um bom diagnóstico. Que infelizmente, muitos dentistas ainda erram. Que é o grande problema da periodontia. A gente volta para a questão da periodontia, porque hoje ainda, né, a doença periodontal é a doença que mais mutila. Eu falei em sala de aula isso na semana passada. Muita gente acha que a cárie é o maior mutilador. Na verdade, não é. A cárie é o maior mutilador de primeiros molares. Mas quando a gente fala da dentição como um todo, é a doença periodontal. Exatamente por ela ser assintomática. O paciente não sente. Se você não tem um diagnóstico, se você não vai muito ao dentista, ou o teu dentista não tem a visão inclusiva da gengiva, ligamento e osso como pertencentes à odontologia, passa batido. E aí o paciente chega no consultório na maioria das vezes para que a gente faça a mutilação. Infelizmente. Pena mesmo. O senhor falou que o seu professor falou que caso você quisesse ficar mais perto da medicina, faria periodontia. Isso. Mas sempre foi a primeira escolha? Eu acho que sempre foi a primeira escolha, porque eu cresci muito próximo desses professores dentro da odontologia, né? Eu os conheci não já dentro da instituição, eu conheci fora da instituição, mas ingressando na faculdade. O professor Silvio eu conheci num churrasco e o professor Jorge também, só que num aniversário, né? E lá, eu lembro até uma coisa curiosa, que foi coisa que vocês já me falaram em sala de aula. O Silvio brincou comigo. Eu falei, cara, em vez de me estimular, tu tá querendo fazer eu desistir. Porque eu tava numa mesa, eu morava com 4 amigos em Belém. Um estava se formando em ciência da computação, o outro em engenharia, o outro já fazia medicina, o outro estava entrando no ITA. Aí ele perguntando tudo, ele, o que você faz, o que você faz? Quando eu falei que eu fazia odonto, ele falou assim, é o único que vai ser pobre. Ele brincou, né? Aí eu falei, pois então eu vou colar em ti para poder mudar essa realidade, porque eu vejo que tu tem grana. Então a gente entra na faculdade também com essa visão. Não adianta querer dizer assim, eu entrei só pelo amor. Quando a gente busca a gente busca a nossa graduação, a gente quer fazer algo que a gente realmente ama, que gosta, para que a gente seja feliz enquanto profissional, mas que nos traga o retorno, a satisfação financeira, né? Então na periodontia eu via isso, porque eles falavam que é uma área que tem dificuldade em formar profissionais, porque é uma área complexa. É difícil, né? Não é... O senhor falou sobre o corpo ser um todo. Como é que a periodontia vai influenciar no corpo? Alguma condição da periodontia influencia no corpo? Influencia, porque muitas doenças periodontais, elas não são originadas na boca. Elas não são derivadas da bactéria presente do biofilm, são derivadas de condições sistêmicas. Pacientes transplantados, por exemplo, eles tomam medicamentos que vão repercutir na hiperplasia gengival. Pacientes que têm dificuldade imunológica, como o soro positivo para HIV, o paciente diabético, aqueles pacientes com alterações hormonais importantes, eles vão ter impacto
na cicatrização bucal, na qualidade da gengiva, no controle da atividade osteoclástica, osteoblástica, e isso vai gerar perda dental, vai gerar mobilidade, que vai criar uma instabilidade em todo o sistema mastigatório. Então, muitos pacientes que têm doença periodontal, nem têm doença periodontal porque não cuida bem da boca. Não é porque não escova bem, é por um outro sistema, é por um outro problema de origem sistêmica que vai refletir. É claro que, se a gente for falar de estatística, a grande maioria das doenças periodontais, que são as crônicas, elas são de origem bucal. Né? Elas são de origem bucal, mas também são as de maior facilidade de controle. As que mais geram efeito colateral, as que mais mutilam o paciente, elas têm origem sistêmica ou são influenciadas por algum fator sistêmico. Mas no caso também, por exemplo, o paciente que toma medicação, pode influenciar também? Pode. Hoje nós temos cada vez mais controle de patologia sistêmica. Então, nós temos muitos pacientes que têm epilepsia, por exemplo. Né? O paciente que tem epilepsia, ele toma um medicamento chamado Dilantin, que é fenitoína. Esse medicamento, ele vai gerar um efeito hiperplásico da gengiva. Se a gengiva cresce, cobre o dente, começa a agregar placa, você precisa tratar com mais frequência, fazer cirurgias. Pacientes que são transplantados, que é uma realidade cada vez maior, eles usam a ciclosporina, que também vai gerar um efeito gengival. Alguns outros medicamentos para controle hormonal, eles influenciam diretamente na reabsorção do processo alveolar, que é o osso que sustenta o dente na boca. Então, e nós temos que conviver com isso. Algumas medicações a gente consegue substituir em conjunto com o médico, não é o cirurgião dentista que atua nisso. Outras a gente consegue fazer o ajuste de dose para diminuir o impacto, mas normalmente esses pacientes eles têm uma relação de dependência. Eu brinco com os pacientes meus de periodontia, eu falo assim, não adianta se aborrecer, você casou comigo. Se você não escolher um outro periodontista na sua vida, você vai me visitar aqui com uma certa frequência. Porque eles precisam compreender que é uma patologia de controle, não vai ter cura. Aquele osso perdido, em sua grande maioria, a gente pode até chutar mais que 95%, não haverá reconstrução do periodonto. Então a gente precisa manter o que o paciente tem de osso, estabilizar aquele processo para que ele não perca mais dentes, não aumente a mobilidade. E infelizmente, muitos pacientes chegam no consultório já com uma grande perda pelo fato de não ter dor, né? Sim. Então, quando tem dor diferente da endo, que o paciente está morrendo de dor, digamos assim, ele vai e procura logo. Agora, o paciente que tem a doença periodontal... O paciente ele não tem informação suficiente para identificar o problema. Quando ele vai por conta própria, porque o dente já está muito mole, ou a raiz está muito exposta, tem muita sensibilidade, alguma coisa que vai gerar nele um efeito sintomático para ele buscar. Mas não necessariamente que esse problema, esse sintoma venha da doença periodontal, já vem de uma consequência disso. Sim, até no meu tempo, quando eu fazia clínica integrada 1, chegou para mim um paciente que ele tinha guna. E eu nunca tinha visto aquilo. Eu queria saber com o senhor qual é a melhor conduta para tratar esse tipo de caso. A guna, ela é uma doença gengival, ela não é uma doença de caráter periodontal, ela não vai gerar a perda óssea do paciente, mas ela é uma doença necrosante. E por ser uma doença necrosante, ela gera uma expectativa de dor e sofrimento no paciente muito grande. Mas assim como ela tem um potencial de iniciar e destruir tecido mole rapidamente, ela também tem esse potencial de recidiva muito grande. Diante desse quadro clínico da guna, não há muito que o profissional fazer, a não ser fazer uma boa higienização, ou seja, a gente precisa remover a placa bacteriana ali presente para proporcionar um quadro de reversão dessa inflamação no paciente e prescrever antibiótico terapia. Porque como é uma doença bacteriana, e ela tem envolvimento sistêmico, a gente precisa prescrever, a gente precisa suplementar a nossa conduta tópica, que é a raspagem e a profilaxia, com algo sistêmico para poder fortalecer o imunológico do paciente. Hoje em dia está muito comum as pessoas sempre procurarem, na verdade sempre a odontologia ela é vista mais como estético, né? Às vezes as pessoas procuram, não é nem questão que está com algum problema, mas pela estética. Então, hoje está muito comum as pessoas, elas quererem lentes de resina, lente de porcelana, enfim. Você acha que com isso tem aumentado os casos de doença periodontal? Tem aumentado bastante, inclusive isso é um momento de discussão que a gente teve, eu acho que no final de semana agora eu abri uma caixinha de perguntas, e houve muitas perguntas em relação a essa questão de lente de contato, né? Na verdade, não há uma contraindicação para esse tipo de procedimento. O que precisa ser compreendido pelos pacientes para que eles exijam isso dos profissionais e ser compreendido pelos profissionais, que o dente tem uma anatomia e que ao redor do dente tem tecidos que precisam que essa anatomia seja preservada
para que não haja efeito colateral, porque o periodonto ele não perdoa. Então, se houver invasão do espaço biológico, se a gengiva tiver excesso de cimento sobre o contorno, vai gerar um quadro inflamatório e vai levar aquele processo que as pessoas acabam procurando por estética a se perder. Né? Então, o que a gente vê hoje é uma prescrição, vamos usar esse termo, de lentes de contato ou de facetas à torta e à direita com um fim comercial. E, na verdade, não é essa a intenção. Né? Para poder você chegar ao ponto de instalar lentes de contato ou facetas, é preciso que algumas coisas sejam preparadas no paciente. Okay? O ideal é que o paciente faça ortodontia, o ideal é que ele tenha o ajuste oclusal dele já esteja tudo ok. Há alguns pré-requisitos para que você venha e faça. Eu fico assim, consternado quando chega um paciente e fala assim, olha, eu quero fazer lente de contato com apinhamento severo e uma série de problemas. Então a gente sabe que isso vai gerar, muita gente já usa, infelizmente, o artifício da correção do alinhamento com lente de contato, que deixa de ser lente de contato a partir do momento que você tem grandes desgastes. Uma das coisas que a gente discutiu na caixinha de pergunta foi exatamente isso. Eu falo, olha, se eu quero vender lente e a lente se difere da faceta por ter o mínimo de desgaste, como eu vou conseguir colocar lente numa boca cheia de apinhamentos, com dentes muito tortos? Ela deixa de ser lente naquele momento. Ela passa a ser faceta. Entendeu? Tem até um memezinho que fala assim, paciente chegando no meu consultório, aí com doença periodontal, com apinhamento, cheio de tártaro, canal. Não, eu quero faceta. E o pior é que tem gente que faz. Esse é o grande problema. Mas a Tucuruí passou por um momento ruim na odontologia, né, que eu acho que melhorou muito depois que a faculdade foi instalada aqui. Porque existia um momento que as pessoas achavam que a odontologia só era dente. Né? Tinha um problema endodôntico, nós profissionais tínhamos muita dificuldade em convencer o paciente a tratar. Ele achava que era só extrair e tudo mais. Quando a faculdade de odontologia se instalou em Tucuruí, e cada aluno tem suas famílias e seus nichos de amizade, vocês começaram a levar esse conhecimento. As dificuldades no estudo, a compreensão do que é odontologia em si e passando essa informação para as pessoas, elevou a cultura da população em relação a isso. Então há hoje uma cobrança maior do paciente pelo resultado positivo e por entender aquilo que ele vai fazer. Antes não. O paciente chegava e falava assim, olha, seu tratamento é tanto e pronto. E fora que também tinha a questão de pensar que, por exemplo, o paciente procurar para fazer uma endo era só pro financeiro do dentista. Tipo assim, ele só quer ganhar meu dinheiro. Sim. Eles não entendem Não que é a isso. perca de um elemento dental É pode importante. desestabilizar tudo. Exatamente. Júnior, um paciente que ele é saudável, tudo, que ele pode desenvolver a periodontite, o que é bom para, tipo assim, o que eu vou fazer para prevenir a periodontite, para não causar? A nível local, ou seja, dentro do ambiente bucal, primeiro nós temos que diminuir não, se for possível, a gente extinguir todo e qualquer fator retentivo de placa. Porque como a grande maioria das doenças periodontais, elas são originadas pela presença do biofilme, se eu tiver restaurações sem polimento, espaços interproximais que desfiam o fio dental, próteses mal adaptadas, apinhamento dental, são fatores que vão facilitar a colonização bacteriana e levar a origem da doença periodontal, no que diz respeito à doença periodontal originada na boca. Então, o profissional ele precisa entender que se ele vai reabilitar a boca do paciente com prótese, ela precisa estar bem ajustada, bem adaptada. Se vou fazer múltiplas restaurações, não tenho que me preocupar em tampar buracos, eu preciso devolver a anatomia, dar o polimento adequado, fazer com que os pontos de contato fiquem justos. Essa é a conduta mais simples. Prevenir. Restaurar aquilo que precisa ser restaurado, mas prevenindo com condutos que são de fácil acesso para qualquer clínico fazer. É porque tem muitas pessoas que pensam que, por exemplo, vou usar o fio dental, sangrou, aí eu parei de usar. Mas o sangramento é uma condição inflamatória, né? Se a gengiva está saudável, ela não vai sangrar. Então, o que a gente precisa passar, e é compreensível isso no paciente, porque sangue para eles é como se ele estivesse machucando a região, e precisa fazê-lo entender que quando a gengiva está inflamada, é porque ocorreu uma proliferação vascular e o vaso sanguíneo está friável, né? Aumenta a fragilidade capilar. Então, esse sangramento ocorre exatamente por causa da falta de higienização. Então, tem que reforçar para poder reverter esse problema. Mas, professor, aí os seus 20 anos na pério, tem algum caso que o senhor lembra que é tipo, nossa, aquele caso ali foi difícil, aquele caso eu vou lembrar pro resto da minha vida? Eu tenho.
Eu tenho não só um. Eu tenho muitos Vários. casos. Eu acho a periodontia complexa em todos os estágios da doença. Principalmente pelo fato do paciente sempre chegar de doença moderada para grave. Dificilmente o paciente Vai chega ao chegar. periodontista com doença leve. Infelizmente, é muito subdiagnosticado. Mas os casos mais graves é aqueles que o paciente sofre trauma, que a doença periodontal, ela surgiu diante de um trauma, de uma pancada, de alguma coisa assim. Eu tenho um caso muito interessante que já tem 8 anos de duração de acompanhamento, que o paciente foi agredido e ele foi agredido, sangrou bastante, ele não procurou atendimento, deixou para procurar atendimento quando os dentes começaram a amolecer. E a gente teve que fazer a reconstrução da tábua óssea vestibular com um material que na época eu não conhecia, mas era um material que estava se vendendo como uma grande promessa, né? E até hoje eu acompanho esse caso, inclusive tem uma aluna do 8º semestre que está fazendo um artigo sobre esse trabalho, para ver se a gente consegue publicar. Mas assim, para mim, todo caso periodontal ele é complexo, porque eu tenho que observar o paciente da hora que ele entra no meu consultório. O paciente não vem estampado que ele é diabético, não vem estampado que ele é cardiopata, não vem estampado que ele tem artrite. São condições que complicam muito. Então, eu não começo um tratamento periodontal antes de radiografar toda a boca do paciente e antes de pedir um exame sistêmico, no mínimo um hemograma completo. Sim. E a gente vê que o senhor fala com tanta paixão da pério, o que não é para muitos, né? Que a gente sabe. Qual conselho o senhor daria para quem gosta de pério, para quem quer seguir essa área, fazer essa especialidade? Falo isso para as meninas da monitoria, falo isso para os alunos cujo trabalho eu estou orientando de conclusão. Entendam logo de início que o paciente que vem para avaliação periodontal, ele vem para você avaliar ele do dedinho do pé até a ponta do cabelo. Identifique o paciente como um todo. Não negligencie nenhuma informação que ele possa te dar e não deixe de perguntar nada que seja possível perguntar. Às vezes escondido numa condição que ele não acha relevante te informar, porque ele não entende disso, você pode fazer o diagnóstico do paciente. Então, sempre na anamnese, né? Sempre investigar a fundo Investigar mesmo. a fundo. Porque também, infelizmente, os pacientes mentem. Eles mentem. Ou omitem. Também, às vezes. Às vezes o paciente acha que não há relação. Um exemplo, às vezes eu pergunto para paciente, mulher, você está tomando algum medicamento? Aí ela fala, não. Mas ela toma anticoncepcional. E não entende que isso é um medicamento. Aí eu falo, nem anticoncepcional? A anticoncepcional eu tomo. Mas há uma relação. Então, coisas que parecem que não fazem relação, ou que podem até parecer que a gente está sendo intrometido, a gente precisa fazê-los compreender que aquilo tem relação. É igual, tipo, muitas pessoas não sabem o que é diabetes. Aí se a gente perguntar, você não tá com excesso de açúcar no sangue, não sei o que. Sim. Ou dizem que não é, sem nunca ter feito um exame, né? É tão comum falar assim, o senhor tem diabetes? Não. Mas quando foi o último exame de sangue que o senhor fez? Nunca fiz. Então, o paciente não sabe. Simplesmente ele não tem sintoma de nada, então ele acredita que ele não tem nada. Sabemos que você é implantodontista, ortodontista, professor, é pai também, esposo, também empresário, fazendeiro. O que ainda você deseja conquistar profissionalmente ou até vida pessoal? Olha, eu sou muito realizado profissionalmente, eu sou muito realizado também em relação às amizades, eu tenho bons amigos, eu amo minha família, meus filhos, né? Eu gosto muito de estar com eles, sou muito caseiro, não ando muito por aí, não saio sem eles para lugar nenhum. Se você me vê num restaurante, alguma coisa, só não consigo levá-los ainda pro sol. São muito resistentes aí para mim ir comigo para a zona rural, A nova essas coisas, geração agora, que é uma né? paixão muito grande que eu tenho também. Mas o que eu quero para minha vida ainda é continuar evoluindo. Continuar evoluindo como profissional, continuar evoluindo como ser humano, poder ajudar cada vez mais aquelas pessoas que eu sinto que eu posso influenciar de maneira positiva na vida delas. Estar aqui na faculdade como docente, para mim é uma terapia muito grande. Muita gente fala assim, mas por que dar aula? Vive com a vida tão corrida, não tem muito tempo. É uma dificuldade quando falta no consultório um dia, aquela loucura para poder conseguir reagendar os pacientes, porque é tão bom para mim sair daquele ambiente, porque existe a satisfação profissional, mas também existe o cansaço. Sim. Então, assim, com 20 anos de mocho, né? Com 20 anos de cadeira, ali dentro daquelas 4 paredes, fazendo, por mais que cada paciente seja um paciente diferente,
por mais que cada caso seja um caso diferente, mas a rotina ela é a mesma. E cansativo, Então a né? faculdade ela me proporcionou trocar experiências, né? Conhecer pessoas diferentes. Então, além de eu gostar de ensinar o pouco que sei, né? Isso me dá a oportunidade de aprender, de construir relacionamentos. Legal. É muito bom mesmo. A gente queria agradecer por você ter tirado um tempinho para vir aqui no nosso podcast. Eu E a que gente agradeço, tem mais uma esse vez. mimozinho pro senhor. Homem difícil, viu, gente? Pra marcar. Complicado. 2 semanas tentando marcar. Mas acontece, são imprevistos que vai acontecer na vida de todos nós. Eu também desejo cada vez mais sucesso pro podcast. Eu tô sabendo que tá vindo uma nova geração, até porque vocês daqui a pouco estão em novas áreas, nova experiência. A Mônica já está mais vai, próximo né? disso, já vai enfrentar a realidade do consultório, vai entender mais como entender mais cada convidado que passou aqui, né? O que ele Sim. quis transmitir em relação a isso. E eu desejo sempre muito sucesso. A minha alegria vai ser... Eu queria que formasse todo mundo periodontista. Assim eu poderia parar com a periodontia daqui a um tempo realizado, sentindo que deixei alguém para poder continuar Mas esse o senhor trabalho. plantou sementinha em alguns alunos. Com É. certeza. Mas eu me sinto tão solitário, só eu fazendo periodontia. Vai ter alunos que vão gostar. É. Não E- sou eu, mas Não sei, né? Eu acho que também não sou eu. Mas eu acho muito bom, sabe? E continuem e evoluam cada vez mais, é de grande valia. E agora eu quero perguntar, né? Agora de entrevistado eu passo a entrevistador. Posso fazer uma pergunta? Pode. Eu queria que vocês me dissessem como surgiu essa ideia maravilhosa. E vocês, em que momento a gente... Olha, vamos começar um podcast, vamos começar a trazer pessoas Adivinha de aqui. quem foi a ideia? Caio Age. Então, o professor Caio plantou Ele- essa sementinha, ele né? deu que a agora deu ideia. alguns frutos. Aí a gente foi, realizou o projeto. A Gamaliel aprovou, porque também é no estúdio da Gamaliel, Sim. né? É. A Gamaliel aprovou e foi indo. E Aí tá cada bem dia a até gente hoje. tá melhorando, muitas coisas para evoluir. Mas Sempre a gente tem, é muito sempre. feliz. A gente É. gosta muito. O podcast é Muito legal. nosso Desejo coração. muito boa sorte para vocês, que são a equipe atual, e para os novos que estão entrando, que continue assim nessa evolução. Muito Eu obrigada. que agradeço. E antes de finalizar, a gente gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, que também ajudaram muito nesse podcast. Agradecer a Salute Medicina e Odontologia, Clínica Odontológica Dente Belo, Carvalho Odontologia Especializada, Mona Lisa Pizzaria e a Faculdade Gamaliel. Se você quiser ser um incrível patrocinador desse nosso podcast, é só entrar em contato pelas nossas redes sociais. E você que está nos assistindo, nos curte, comenta, compartilha, indica quem vocês gostariam de ver para o próximo episódio. E até mais. Tchau, tchau. Obrigado.